Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. A videoaula de hoje será sobre principais gramíneas forrageiras utilizadas em pastagens cultivadas, tá? Resolvi fazer essa videoaula porque muitas pessoas têm dificuldade ao escolher a forrageira ideal para cada tipo de região, ok? Então, eu espero que vocês aprendam um pouco nessa videoaula sobre algumas forrageiras, né, tropicais, no caso, mais utilizadas, tá, em algumas pastagens aqui do Brasil. E eu espero que vocês tenham discernimento para escolher a forrageira ideal, né, a partir dessa videoaula, para instalar em uma propriedade, ok? Lembrando que existem milhões de forrageiras, tá? Muitas e muitas forrageiras aqui no Brasil, então eu não posso estar aqui passando nessa videoaula para vocês todas elas, mas eu estou enfatizando as principais, ok? Então eu espero que eu possa estar contribuindo um pouco mais para o conhecimento de vocês, tá bom? Então, basicamente, nessa videoaula eu vou abordar um pouco sobre as braquiárias, sobre os pânicos, sobre o sínodo e algumas forrageiras mais utilizadas no Brasil. Então, vamos lá. Antes de falar das forrageiras, eu preciso mostrar para vocês como é importante o mercado de sementes forrageiras, tá? Atualmente, ele movimenta mais de R$ 1 bilhão por ano, ok? Aqui no Brasil. Porém, existem vendas de sementes ilegais, tá? No caso, que são as sementes piratas, ou que corresponde ao mercado pirata ou à pirataria, tá? Essas vendas de sementes ilegais no país movimentam cerca de 350 milhões, pessoal. E isso leva a uma carência muito grande ao mercado de sementes forrageiras oficiais, aquelas forrageiras que são realmente melhoradas, que passam anos sendo estudadas para poder serem lançadas ao mercado. Ok? Então, cuidado quando vocês forem comprar sementes e mudas piratas, tá? Lembrando que essas sementes e mudas piratas, elas levam dentro do saco, né, de 25 quilos, elas levam impurezas, elas levam areia, então elas levam outras coisas que não são, onde o quilo que você compra não corresponde totalmente às sementes puras viáveis que estão lá disponíveis para plantio, ok? Então a pirataria pode sair caro, tá bom, pessoal? Só lembrando disso para vocês. Lembrando também que a pirataria ela prejudica o mercado de sementes. Então, por conta da pirataria, que sai um pouco mais barata, a gente sabe disso, né? Prejudica a venda de sementes puras viáveis, certo? Então, cuidado quando vocês forem adquirir esses tipos de mercadorias. Bom, aqui nós temos um gráfico a respeito da produção de sementes do ano de 2009 a 2014. E a gente observa um decréscimo de 8,9% no mercado de sementes forrageiras. Tá? Isso por quê? Porque o Brasil começou a produzir menos, tá? Com exceção do ano de 2003, tá bom? Onde foram produzidas 123 mil toneladas de sementes. Porém, no ano de 2014, houve uma queda, onde foram produzidas basicamente 70 mil toneladas de sementes, quando comparada a 2009, tá bom? Isso porque a seca pode ter influenciado um pouco, tá? Essa queda na produção de sementes, além do ramo da pirataria, tá, pessoal? Então, são dois indícios aí da queda da produção de sementes, tá? A crise também afetou um pouco por conta do preço do dólar, tá? Então, são basicamente três fatores que podem ter interferido na produção de sementes forrageiras no Brasil. Outro tópico muito importante é vocês saberem o valor cultural dessas sementes, ou seja, a pureza dessas sementes, tá? O valor de cultura que elas têm. Por exemplo, essas sementes, qual é a percentagem de germinação e de pureza dessas sementes, tá?
quanto que você vai plantar para poder produzir. Basicamente isso. Então, o valor cultural é igual à pureza das sementes vezes a taxa de germinação, dividido por 100. Ok? Existe um teste de tetrazóleo que pode ser feito para saber a pureza dessas sementes. Tá? Então, basicamente, o valor cultural é adquirido a partir dessa fórmula aqui. Ok? Deixa eu pegar aqui o apontador para ficar melhor de mostrar para vocês. Então, aqui está o valor cultural, tá? Que é a percentagem de pureza vezes a percentagem da germinação, ou taxa de germinação, dividido por 100. Tá? E a taxa de semeadura é igual a semente puras viáveis vezes 100 dividido pelo valor cultural da semente. Tá? Então, geralmente, a taxa de sementes puras viáveis vem já no saco que você compra naquele saco grande de 25 quilos. Tá? Então, a taxa de semeadura é correspondente a sementes puras viáveis vezes 100 dividido pelo valor cultural. Então, eu tenho aqui uma tabela, tá, pessoal, com índices ideais de plantio, tá? Comparando algumas sementes de algumas forrageiras, tá? Os índices de valor cultural dessas forrageiras, ok? Então, eu tenho aqui índices em condições ideais de plantio, em condições médias e condições adversas. Então, pessoal, o que aconteceu? O valor cultural, em condições ideais de plantio, eu preciso apenas de 240 quilos por hectare de sementes. Tá? Então, em condições de boa temperatura, boa umidade, um valor nutricional do solo bom, tá? Bem adubado, eu preciso de muito menos sementes do que um plantio em condições adversas, tá? Com temperaturas elevadas, baixa precipitação, com uma nutrição do solo infértil, um solo infértil, tá? Então, o valor cultural praticamente dobra, né, pessoal? Então, vocês vejam que plantando essa forrageira em condições ideais, o custo com o gasto, né, com as sementes, né, o gasto no plantio é muito menor, é praticamente a metade quando a gente compara um plantio em condições adversas. Tá? Lembrando que a braquiária é uma forrageira super resistente, tá? Então, para vocês verem aí a diferença nas condições de plantio. Aqui nós temos uma tabela com a taxa de lotação em pastagens nativas e cultivadas. Lembrando que existe uma forrageira adequada para cada região. Não significa, você estando no mesmo estado, pode ser que na sua propriedade aquela forrageira seja melhor do que na propriedade do vizinho. Então, lembrando que cada região, cada localidade precisa de uma forrageira adequada para aquelas condições daquela propriedade, tá? Bom, pessoal, aqui nós temos uma tabela com a taxa de lotação em pastagens nativas e cultivadas, para vocês observarem a diferença de 3 regiões, como a Caatinga, Campos do Sul, que são os Pampas Gaúchos, e a região de Pantanal, que já é uma região mais com uma precipitação maior, digamos assim, e comparando 3 capins, tá? Que são muito cultivados nessas 3 regiões. Então, por exemplo, em áreas de Caatinga, vocês observem que a taxa de lotação é muito inferior a áreas de Campos do Sul, dos Pampas Gaúchos ou do Pantanal. É claro, né, pessoal? Porque em áreas de Caatinga, como eu já tinha falado para vocês, é comum o plantio de forrageiras tropicais adaptadas a baixas precipitações. Então, provavelmente, a capacidade forrageira daquela pastagem, daquela região, vai ser muito inferior aos Pampas Gaúchos, por exemplo. Ok? Então, vocês observem aí uma taxa de lotação bem diferenciada, né? O capim búfalo, por exemplo, ele é muito cultivado em áreas de caatinga, tá? Principalmente em caatinga, área de caatinga enriquecida. E vejam que a carga dele, da taxa de lotação que ele suporta, é muito inferior
ao capim-mombaça, por exemplo, que é muito cultivado no Pantanal ou até mesmo nos pampas gaúchos, tá? Então, a mesma coisa em relação ao capim braquiário. Então, vejam que cada região se comporta de uma forma diferente. Então, cada forrageira, existe uma adaptação dessas forrageiras a cada região, e cada região ou cada localidade, cada propriedade deve suportar uma forrageira diferente. Então, enfim, uma infinidade de coisas, e somente um zootecnista ou um profissional capacitado nessa especialização vai poder orientar você, ok? Aqui nós temos outra tabela mostrando forrageiras, como capim-elefante, o colonião, Tanzânia Mombasa, que são dos pânicos, né? Braquiarão e charaés e Braquiária decumbens, que são das braquiárias, e o capim umidícola, o tifton, coscrois e estrela africana, que são do sínodo, ok? Então, nós temos aqui um período de descanso diferenciado entre essas forrageiras, tá? Basicamente, os mesmos dias ficaram para esses primeiros grupos, porém, vocês observem que a altura do pasto de entrada e de saída é diferenciada, ok? Então, lembrando a vocês que cada forrageira existe um período de descanso apropriado, com altura de entrada e de saída apropriadas, ok? E isso, estudos já evidenciam essa diferença entre essas forrageiras. Então, pessoal, existem alguns grupos de forrageiras que eu preciso que vocês entendam, tá? O primeiro grupo é de elevada exigência nutricional, onde são forrageiras que possuem alta quantidade de biomassa, mas elas precisam de um maior suporte de nutrientes. O segundo grupo é de média exigência nutricional, tá? E o terceiro grupo é o de baixa exigência nutricional. O grupo 1, nós temos os capins elefante, o tifton, o cross-cross, o tanzânia, o mombasa e o colonial. Então, algumas espécies de cynodon, algumas espécies de pânico, tá? E o capim elefante, né? Que é o Peniceto purpúreo, ok? E algumas leguminosas, como a soja e a leucena. Já nos grupos de média exigência, nós temos o braquiarão, ou marandu, o charaés, o jaraguá, o rosiziensis, o braquiária do brejo e a estrela africana. Então, basicamente, as braquiárias e o grupo estrela do sínodo, ok? Dentre as leguminosas, nós temos a centrosema, o citrato, tropical, guandu e amendoim forrageiro. Tá? E os de baixa exigência nutricional, nós temos o capim gordura, braquiária comum, que é o braquiária decumbens, né? A umidícola, a dictineura e o andropogon, além do capim gordura, né? Existem algumas leguminosas também, que são as estilosantes, no caso mineirão, desmodium, itabela, calopogônio e cudzu tropical. Então, são algumas forrageiras de baixa exigência nutricional que não exigem tanta adubação química, né, como os outros dois grupos de forrageiras. Bom, pessoal, outra coisa que eu preciso que vocês entendam é que existem forrageiras para capineiras, ou seja, como por exemplo o capim-elefante, o roxo e o verde. Existem forrageiras para formação de pastagens, e aí vai depender de cada região. Existem forrageiras apropriadas para consórcio e existem forrageiras apropriadas para montagem de bancos de proteína, tá? Então, existe essa diferenciação de forrageiras, cada uma adaptada a cada região e a cada função. Então, existem as funcionalidades das forrageiras para implantação nos piquetes. Bom, um exemplo super comum, né, de forrageiras de capineira é o Penicetum purpureum, tá? Que é o capim-elefante, tá, pessoal? Então, ele é de origem africana, tem elevado potencial produtivo, principalmente de biomassa, mas ele é exigente em fertilidade do solo, tá? Ele tem uma alta propagação, é altamente persistente e tem boa palatabilidade, ok? Além disso, ele tem uma boa eficiência fotossintética,
ele tem também hábito cespitoso ereto, é perene, é próprio para capineiras e ensilagem, além do pastejo rotacionado, no caso do capim-anã, tá? Então, algumas cultivares nós temos o Napier, o Merker, o Porto Rico, Albano, Mineiro, Mole de Volta Grande, Gigante de Pinda, Mote, Taiwan, Cameron, Uruquanu, Roxo, entre outros, ok? Forrageiras para formação de pastagens. Então, aquelas pastagens, né, que a gente observa naturalmente em propriedades, né, para a produção de gado de leite, gado de corte. Então, nós temos algumas indicações de forrageiras, como, por exemplo, as braquiárias, que são altamente resistentes e de baixa exigência nutricional, de baixa a média exigência, os pânico máximo, que são de média a alta exigência nutricional, os Sinodon, que são de média exigência nutricional, as digitárias, que são de baixa exigência nutricional, entre outras. Tá? Então, são algumas espécies que estou mostrando para vocês. Dentro das braquiárias existem as braquiárias decumbens, braquiária medícula, braquiária rosisiensis, braquiária brisanta. Existem 7 grupos de braquiárias. Dentro dos pânicos nós temos as cultivares colonial, nós temos as cultivares Tanzânia, Mombasa, Maasai, Milênio. Então existem várias cultivares dentro dessa espécie. Do sínodo nós temos o grupo das bermudas e o grupo das estrelas, que vai ser diferenciado pela presença ou não de rizoma, ok? E o grupo das digitárias, que também são bem comuns em áreas de baixa exigência nutricional, ok? Então, nas braquiárias, elas são uma espécie de origem africana, então ela é bem resistente. A propagação dela se dá através de sementes ou mudas. Geralmente, ela não é tão exigente assim em fertilidade do solo, então é de baixa a média exigência. Não resiste bem a regiões com menos de 500 milímetros de precipitação pluviométrica por ano. Então, não é tão exigente assim em precipitação, mas também precisa no mínimo de 500 milímetros ao ano. Ela tolera solos ácidos, algumas cultivares, tá? Possui hábito cespitoso ereto na sua grande maioria, tem boa resistência ao pisoteio, forma densas touceiras e expulsa as espécies nativas do seu habitat. Então, muito cuidado, principalmente com a braquiária decumbens, tá? Que ela é bem invasiva, então ela pode ser considerada invasora. E a altura de corte dela ideal é de 25 a 50 centímetros. Isso aí vai depender, é claro, da cultivar. Então, aqui nós temos uma foto de consórcio, tá? De gramíneas. Então, nós temos a braquiária e uma fileira de milho. Não, no caso de sorgo, ok? Então, existem 7 espécies que são mais implantadas aqui na América tropical, que são Braquiária mutica, Braquiária decumbens, Braquiária brisanta, rosisiensis, arrecta, dicteneura e umidícola. Um problema muito grande é em relação às cigarrinhas das pastagens. Então, quando ela toma conta, ela invade toda a propriedade, né? Então, muito cuidado com a cigarrinha das pastagens. Se acontecer, usa algum produto que evite o surgimento dessas cigarrinhas. Outro problema é a fotossensibilização, principalmente em Braquiária decumbens, tá? Para novilhos. Então, cuidado com a fotossensibilização quando consumidas em excesso. E outro problema é a presença ou surgimento de pastagens degradadas. Como eu falei, ela ela tem baixa exigência em fertilidade, então muitas vezes o produtor esquece de estar adubando essas pastagens de uma vez por ano ou de 2 em 2 anos. E aí acontece o surgimento de pastagens degradadas, tá? Então, principalmente por serem consideradas invasoras, tá? Então, muito cuidado com a utilização da braquiária, ok? A reprodução dela pode ser ou sexual ou assexual, né? Tanto pelo saco embrionário meiótico ou por apomixia.
Bom, em relação ao pânico máximo, ele também é de origem africana. Ele é exigente em fertilidade do solo, mais do que a braquiária. A propagação dele se dá por sementes. Ele tem preferência por solos leves, de boa umidade e não tolera ambientes alagadiços, tá? Não resiste a baixas temperaturas e regiões com menos de 1.000 milímetros de precipitação pluvial por ano. Então, cuidado com regiões muito frias e de baixa precipitação. Ele possui uma grande estacionalidade na produção, então cuidado também, tá, com essa estacionalidade. Tem alta proporção folha comum, hábito cespitoso na grande maioria, é uma forrageira perene e a altura de corte ideal é de 40 a 80 centímetros, a depender da cultivar. Então aqui nós temos algumas fotos, né, de pânico máximo. Então aqui nós temos a cultivar Mombaça, tá? Então algumas fotos para vocês verem a inflorescência do tipo panícula, né? Algumas fotos para vocês verem. A reprodução dele é assexual através de sacro embrionário apospórico do tipo pânico, tá? Então pode ser a partir do sacro embrionário meiótico por apomixia ou tipo pânico, né? Bom, nós temos outra espécie aqui que é o sínodo, tá? O grupo do sínodo. Então, ele é conhecido como capim bermuda, capim estrela, grama estrela e é muito utilizado em campos desportivos, tá? A origem dele também é africana, mas pode ser asiática e americana. A gente não sabe ainda exatamente, existem vários relatos do surgimento dessa forrageira. O plantio dele se dá por mudas e de preferência em solos úmidos. A altura de corte ideal é de 15 a 20 centímetros, a depender da região e da cultivar. Ele é muito indicado para fenação, então, por ele ser uma forrageira de talos finos, né, e de folhas finas. Ele não tolera ambientes secos, tá? Então, muito cuidado. E eles são agrupados segundo o sistema radicular, ou seja, existe o grupo das bermudas e o grupo das estrelas, tá? Então, o grupo das bermudas se caracteriza pela presença de rizoma, tá? E algumas cultivares são a Salani, a Coston, o Tifton 85 e o Florarctic, ok? Então, a propagação dele é por estolões, tá? Do grupo das bermudas. Então, aqui nós temos uma visão de um piquete de Synodon, ok? Do Tifton, de plantação de Tifton. O outro grupo é o grupo das estrelas, tá? Que é o Synodon influensis. Esse grupo é caracterizado pela ausência de rizoma e algumas cultivares são a Florico e a Una, ok? O Post-Croix tem muita gente que indica que ele surgiu a partir do cruzamento do grupo das bermudas com o grupo das estrelas, ou seja, o Synodon dactylon com o Synodon influensis. Ok? Então, o Post-Croix é muito utilizado por produtores e tem preferência grande, né, pelos produtores. A Digitaria decumbens, o mais conhecido é o Pangola, tá? Mais conhecido como Pangola. A origem dele também é africana, a propagação se dá por mudas. O hábito de crescimento dele é do tipo estolonífero, então se dá por estolões. Ele tem boa palatabilidade e boa aceitabilidade pelos animais. A propagação, além de mudas, se dá por sementes também, tá? Ele é tolerante à seca, então no mínimo uma precipitação de 500 milímetros ao ano. Tolera solos com baixa fertilidade, não tolera inundações, tá, pessoal? Então, cuidado. E ele é típico, muito utilizado para fenação. Então, principalmente aqui no Nordeste, ele é muito utilizado para fenação pelas folhas finas e colmos finos. A altura de corte dele, 60 centímetros. Tá? Então, nós temos aqui um exemplo da Digitaria decumbens, do capim Pangola. Outro capim muito utilizado é o Paspalum, tá? É muito conhecido como o Pojuca, ele é muito cultivado na região norte do Brasil. Então, ele tem a origem, né,
brasileira, nativa. A propagação se dá por mudas ou sementes, tem crescimento cespitoso ereto, na sua grande maioria, tolera solos ácidos, mal drenados e de baixa fertilidade, tá? Então ele é muito indicado para essas condições. Ele é exigente em precipitação, então no mínimo 1.500 milímetros de precipitação pluvial ao ano, altamente palatável e é ideal para consórcio, tá, pessoal? Então aqui está o exemplo, tá, para vocês. E agora vamos falar um pouco das sencruciliares. Bom, essa forrageira é muito utilizada em área de caatinga, principalmente, tá? Ele tem origem africana, a propagação dele se dá por mudas, crescimento cespitoso, ereto na sua grande maioria, boa palatabilidade e digestibilidade pelos animais, tolera ambientes semiáridos, então ele tem baixa exigência em precipitação pluvial, mas ele tem uma toxicidade por conta da presença do oxalato de cálcio, então não deve ser consumido em excesso, tá? A precipitação, exigência de precipitação é de 350 a 700 milímetros de precipitação pluvial ao ano. O sistema radicular é pivotante, por isso que ele resiste a ambientes semiáridos. Altura de corte ideal, 1,5 metro. Então vejam que ele alcança altas, por ter um sistema radicular bem profundo, ele tem uma altura de corte alta, né? Então tá aqui o exemplo. E é isso, pessoal. Existem muitas outras forrageiras que eu não posso estar colocando aqui todas para vocês. Essas são as mais utilizadas, tá? Em algumas regiões do Brasil. Vou ver se eu preparo outra videoaula a respeito de outras forrageiras importantes, principalmente as utilizadas nos pampas gaúchos, tá? Que é um pouco diferente das forrageiras tropicais. Lembrando que a maioria dessas forrageiras aqui são de são forragens tropicais, tá, pessoal? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique em gostei. Inscrevam-se no canal para estar acompanhando as videoaulas, ok? Comentem a respeito de algumas videoaulas que vocês gostariam que eu estivesse preparando para vocês. Um abraço a todos vocês e até o próximo.